Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos então iniciando a nossa aula de expansão de projeto de vida e hoje nós vamos dar sequência então à nossa atividade do livro, da apostila Currículo em Ação, que eu acredito que vocês já estejam com elas aí em mãos, tá pessoal? Olha, lembrando um detalhe muito importante, tá pessoal? Todas as aulas que nós estamos tendo, que eu estou abordando os temas que estão aqui nesse livro do Currículo em Ação, tem as atividades que eu tenho pedido para vocês realizarem em casa, as atividades que estão nas páginas aqui da apostila, desse livro. Então, por favor, espero que vocês estejam fazendo, porque é muito importante. São atividades relacionadas com os temas que temos abordado e que na maioria das perguntas são respostas pessoais, certo? Então, eu espero que vocês estejam fazendo e numa próxima aula a gente vai poder abordar um pouco mais sobre essas atividades. Mas hoje nós estamos então na situação de aprendizagem 3 e o título dela é Competências Socioemocionais em Foco, com o título Determinação, certo? Mas para a gente poder entrar nessa matéria, eu preparei uma aula aqui que complementa essa atividade, mas volta um pouquinho para que vocês possam entender o que é competências socioemocionais. Muitas delas vocês com certeza já ouviram falar, já viram em algumas coisas na internet, já viram realmente que na apostila, se vocês já folhearam, já viram que algumas aulas, de algumas atividades anteriores tinham alguma informação lá referente à competência socioemocional. Mas o que é essa competência socioemocional, certo? Socioemocional, essa competência socioemocional, ela tem relação com o que você pensa, como que você se relaciona consigo, com as pessoas, como que você consegue resolver um conflito, resolver uma situação difícil de lidar e também como que você também se adapta, a uma nova situação. Por exemplo, você está num trabalho rotineiro e de repente você está designado a fazer agora uma outra função. Então, essa competência ela vai dizer como que você realmente conseguiria resolver, encarar essa nova situação. Isso é muito importante porque hoje a maioria das agências de RH, eles trabalham muito com isso. Você pode ver que tem um questionário enorme, não sei se vocês já passaram por isso, mas se não passaram, já fica aqui então o conhecimento para vocês. Que quando vocês vão passar por uma entrevista, eles têm ali um questionário e nesse questionário eles colocam algumas perguntas específicas. Geralmente eles colocam qual que é o seu ponto positivo, vamos dizer assim. Quais são as suas qualidades positivas? Quais são as suas qualidades negativas? E tem aquelas perguntinhas, se você estivesse numa situação tal, como que você resolveria essa situação? E ali tem as perguntas para você assinalar e algumas delas pedem para você então escrever, ser mais objetivo na sua resposta. Então eles geralmente já deixam algo assim mais com esses questionários justamente para procurar entender melhor o funcionário. Até também para entender se esse funcionário não vai ser aquele funcionário que vai simplesmente estacionar na empresa. Tem muita gente que hoje entrou no trabalho, estaciona e não tem nenhum foco, nenhuma determinação de crescimento na empresa ou de aprender algumas outras funções, que pode ser muito simples. Você está numa linha de produção, de repente você se tornar um encarregado, entendeu? Então essas competências socioemocionais ajudam a empresa a conhecer melhor, o seu candidato, o seu funcionário e também ajuda você a entender melhor sobre você, certo? Então eu fiz aqui alguns levantamentos e nós temos aqui algumas competências socioemocionais que são bem interessantes e eu quero passar para vocês, tá? Eu quero fazer um resumo bem completo nessa aula, tá? Para que na próxima aula, a gente possa então entrar nessa atividade da situação de aprendizagem 3 com o foco, determinação. Então nós temos aqui a abertura ao novo, que é uma das principais, competências socioemocionais. O que seria essa? Curiosidade de aprender,
ter imaginação criativa e interesse artístico. Olha só que interessante. Então, geralmente, as empresas procuram essas pessoas que têm essa vontade de querer aprender algo novo, de querer entender outras funções, de querer crescer. Toda empresa deseja que o funcionário seja assim, certo? Então, a abertura ao novo. Você está disposto a algo novo dentro, por exemplo, de um trabalho? Você está disposto a enfrentar esse novo cargo, essa nova situação? Então, tudo isso eles vão colocar, porque tem muitas pessoas, como eu falei, não querem mudar de cargo, preferem ficar naquele que é o rotineiro mesmo, não consegue desenvolver, certo? Uma imaginação criativa, sabe? Pessoas que consigam ter outras imaginações, outros pensamentos de como desenvolver também um certo tipo de trabalho. Às vezes uma pessoa está acostumada também a fazer aquele processo de produção, onde ele aprendeu, onde foi passado, mas com o passar do tempo ele consegue entender que se ele fizesse de uma outra forma, aquilo ali poderia ser um pouco mais rápido e dar mais resultados para a empresa. Então isso é importante, ter essa proatividade também. Então nós temos também uma outra também, que é consciência ou autogestão, que significa determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Isso daqui também. Eles querem, né, que o funcionário tenha essa determinação, que seja uma pessoa organizada, que tenha foco, que tenha persistência e principalmente a responsabilidade. Certo, pessoal? Isso aqui você pode ver que na maioria das entrevistas de emprego, eles têm nesses questionários todas essas competências. Eles não vão dizer relacionar como nós estamos aprendendo aqui. Nas perguntas, eles já têm qual que é o intuito dessa pergunta, de realmente querer entender se você possui essa competência socioemocional ou não, tá? Outra competência, extroversão ou engajamento com os outros, né? Que significa iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Principalmente isso, a empresa não quer funcionários desmotivados, funcionários que não sejam entusiasmados com o trabalho, certo? Claro que tem trabalhos que realmente é puxado, é cansativo, mas tem pessoas que realmente não têm essa vontade e isso para a empresa é um desperdício, porque eles querem contratar alguém que saiba que tem um entusiasmo, que vai querer trabalhar e vai fazer o trabalho excelente, como diz aqui, a assertividade, certo? E essa iniciativa social, onde uma pessoa que tenha esse engajamento de conversar com os outros, de ter esse entendimento de lidar com pessoas, que isso é importante, você não ser uma pessoa totalmente fechada. Eu sei que tem pessoas que são tímidos, que têm uma certa dificuldade em se relacionar com as pessoas, mas é importante que você consiga abrir um pouco para esse novo caminho, onde você consiga se relacionar melhor, né, com as pessoas, ter essa iniciativa, né, de chegar, de pedir uma informação, de conversar, de querer entender algo. Porque tem pessoas que estão no trabalho, eu não sei como é que eu faço isso, e não tem essa iniciativa social de ir até alguém e perguntar como que pode ser feito, né, esse trabalho corretamente. E nós temos aqui também a outra, que é amabilidade, que é empatia, respeito e confiança. Gente, é fundamental você ter empatia com as pessoas, né? O que é empatia? É você se colocar na situação dela, entendeu? Porque as pessoas têm mania de querer, sabe, julgar, de querer fazer algumas coisas que, sabe, acaba realmente desprezando as pessoas, menosprezando a pessoa. Então você se colocar no lugar da outra pessoa para procurar entender o porquê tomou essa atitude, o porquê ela fez isso, porque muitas vezes essa pessoa às vezes não tomou, né, não fez a atitude correta, porque como eu falei, às vezes é uma pessoa tímida, uma pessoa fechada, então ela teve esse receio então a gente tem que ter essa empatia. Respeito, principalmente respeito. Nós precisamos respeitar as pessoas, respeitar o jeito das pessoas, respeitar os pensamentos, respeitar o modo das pessoas, certo, pessoal? Porque para você exigir respeito, você tem que respeitar primeiro. É uma troca.
Não existe você exigir uma coisa de alguém sendo que você não contribui também para um bem social. Então, respeito, temos que aprender a respeitar, empatia, respeito, responsabilidade e a confiança, certo, pessoal? E também nós temos aqui estabilidade ou resiliência, né, emocional. O que é? Tolerância ao estresse, à frustração, uma autoconfiança. Nós já falamos um pouco sobre a autoconfiança, né? Que é você ter a certeza daquele trabalho que você está fazendo, que isso é correto, que você está fazendo aquilo com muita certeza que aquilo não vai dar prejuízo, não vai dar problema para a empresa. Mas também de você aprender a ter o quê? Uma tolerância ao estresse, tanto na sua parte, né, como no pessoal, como também com as pessoas, que é essa empatia que eu falei para vocês agora há pouco, que é você aprender a tolerar quando a pessoa às vezes está num estado de estresse muito grande e você tem que aprender a se controlar, aprender a respeitar esse momento que a pessoa está passando e também a manter um convívio social harmonioso, tá? É difícil? É difícil. Mas como eu já falei para vocês, são competências que você não adquire de hoje para amanhã. Você adquire com o tempo, com o conhecimento, com a vivência, com uma vida social, com as pessoas. Então isso você vai aprendendo dia após dia após entendeu, pessoal? Então isso é muito importante. Às vezes o professor está no dia bem estressante, certo? Ou então o aluno está naquele dia bem estressante e de repente você acaba discutindo com o professor porque ele te respondeu mal ou vice-versa. Então às vezes a gente tem que procurar entender, certo? Às vezes a primeira coisa que você tem que analisar nessa questão de tolerância ao estresse é ver se a pessoa ela sempre faz isso, ela sempre está desse mesmo modo, ou se é um dia que aconteceu uma situação dessa que não é do normal dela. Então tudo isso tem que ser analisado, tem que ser pensado. Porque às vezes o professor, ele não é uma pessoa que costuma ser dessa forma. Às vezes ele está assim por causa de uma situação que ele está vivendo pessoal, que infelizmente a gente não pode trazer o pessoal para o trabalho. Mas tem situações que acaba refletindo no trabalho. Não tem como a gente fugir disso, a gente controlar. Deixar a casa lá fora, para dentro da escola, você tá ali com outro pensamento. É difícil, nós somos seres humanos, nós não somos computadores, nós não somos uma máquina que você consegue separar de um lado é uma coisa, do outro lado é outro. Não, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós vivemos a cada momento vários sentimentos. Certo, pessoal? E continuando então, eu vou repartir essa aula, tá, pessoal, em 2 conteúdos para que não fique tão cansativo e tão pesada a aula, tá? Então eu vou ler aqui para você uma parte que já para a gente dar uma encerrada aqui. Cada estudo define um conjunto de competências socioemocionais, por isso elas podem variar de acordo, né, com a pessoa. Para facilitar a compreensão, contudo, essas 5 macrocompetências foram desdobradas, em outras 12. Confira quais são as competências socioemocionais. Aí nós temos aqui 12 competências que foram selecionadas. Eu vou ler para vocês. Primeira, criatividade. Segundo, pensamento crítico. Terceiro, comunicação. Quarto, colaboração. 5, atenção plena. 6, curiosidade. 7, coragem. 8, resiliência. 9, ética. 10, liderança. 11, metacognição. 12, mentalidade de crescimento. Então são essas aqui as 12 competências socioemocionais que nós iremos então aprender sobre elas, tá, na próxima aula e continuar também qual que é a importância de desenvolver essas competências socioemocionais. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui então a nossa aula e eu quero que vocês então leiam o conteúdo da situação de aprendizagem 3. Quero que vocês leiam, tá? Dá uma lida, dá uma conferida direitinho. Para a próxima aula, então, eu terminar então sobre as competências socioemocionais, para que vocês tenham um entendimento maior sobre o que nós iremos abordar então nessa situação de aprendizagem 3.
e procure responder às atividades das aulas que nós já tivemos, tá bom, pessoal? Então até a próxima aula, fiquem todos com Deus.